Eu tenho certeza absoluta que Deus permitiu que acontecesse na minha vida tudo o que aconteceu, tudo, como jogador, Copa do Mundo, tudo, para que eu pudesse estar aqui falando para você de uma forma simples, de uma forma bíblica, de uma forma com base, para que você entenda que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é se relacionar com Deus e andar lado a lado com Ele. A gente precisa amar nosso Senhor, a gente precisa se consagrar, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo para que a gente possa realmente ter um impacto. Principalmente vocês, jovens, pode ter certeza, as universidades estão tomadas com ideologia e vocês podem fazer uma grande diferença se vocês forem se posicionarem como homens e mulheres de Deus. Quando a gente fala assim, Jesus Cristo é o noivo e ele virá buscar a noiva, saiba de uma coisa, você que está aqui não é a noiva, individualmente. Nós somos a noiva. Então Amém. Jesus vem buscar a igreja. Amém. Então não adianta eu estar com a minha vida espiritual bombando se meu irmão ao meu lado não tá, porque ele vai vir buscar uma igreja madura. 1, 2, 3, go! Em nome de Jesus, eu declaro que a sua visão voltará. Agora, seja curada. Jesus não nos fez para caminhar sozinhos. Os evangelhos mostram que Jesus não formou talentos individuais, mas uma comunidade de discípulos, amigos que estavam ali uns para os outros, família. Tanto na vida quanto em esportes coletivos, talento sozinho, sem relacionamentos genuínos, não sustenta um time que prevalece. Uma coisa muito legal quando a gente está lendo a Bíblia ali, e às vezes e até teve uma coisa que eu nunca tinha parado para olhar até eu assistir a série, o quão diferente eram os discípulos, né? E Jesus pegar e colocar aqueles caras para andar junto e dormir junto, né? Então, por exemplo, você tem um zelote que ele queria assassinar um cobrador de impostos e ele coloca um ex-cobrador de impostos e um ex-zelote para agora vocês vão ter que ser melhor amigo, né? E o futebol eu vejo que ele é muito poderoso e didático para a vida por ser um esporte coletivo, né? De que às vezes não importa quão bem você tá, se o restante do pessoal não estiver bem, não tem ganhar e não tem ser campeão, né? O que vocês aprenderam nesse ambiente, vivendo isso durante toda a vida, que vocês trazem para a vida inteira sobre ter que depender um do outro ali? O mundo corporativo hoje fala do trabalho em equipe, né? Do espírito de time. A gente sempre usou a frase no futebol, né? Que se 4 estiverem bem num jogo e 6 estiverem mal, você não ganha o jogo. Mas 6 carregam 4. 4 não carregam 6. Por isso que os acampamentos de igreja, quando a gente faz, 70% são cristãos, 30% não cristãos, para a gente poder abraçar essas pessoas, passar para elas de uma forma cuidadosa e estratégica, né? Mas eu vejo essa questão da gente poder... A inteligência social que eu falei ali, é você não... O Pelé e o Coutinho dizem que não se falavam. E é lembrado como uma das maiores duplas de ataque da história. Bebeto e Romário, Careca, Miller, dos dois do Fluminense lá, o Assis e Washington e tantos outros, né? Então, assim, a inteligência social, para mim, ela tem muito a ver com aquilo que a gente aprende na igreja, porque a Bíblia fala assim que o mundo vai entender que Deus enviou Jesus quando nós formos um. E a gente vê muito, até dentro das igrejas mesmo hoje, a placa, né? A placa pra cá, placa pra lá, e quando eu vou falar nos lugares, eu falo, não vou falar de religião aqui, pode ficar descansado.
Sábado eu vou falar com os caras agora lá em Campinas, e antes de um futebol que eles vão ter lá. E eu falei, vou levar uma camisa da seleção para sortear aqui, já vai vir um monte de gente por causa da camisa. E a hora que eu chegar lá, eu vou... Felipe Melo, é carrinho sem bola, e quero nem saber. Jesus nos caras, meu, não tem conversa. Mas eu vejo assim, que essa inteligência social é você não falar o mesmo idioma que o cara, mas você tá num momento de oração e, cara, vocês sentirem a mesma presença do Espírito Santo de Deus ali. Você tá num ambiente sabendo que o macro é mais importante do que o micro. O micro ali é meu egoísmo, a minha, eu. Não, o macro é, cara, eu te perdoo, não sei nem o que você fez pra mim, vai fazer, eu te perdoo e vamos, porque é isso que quebranta, é isso que muda, que transforma, né? E esses dias atrás, a minha agenda, assim como a do Jorge, da maioria de nós aqui, tá muito corrida e tal, e eu tava orando e falando para o Espírito Santo, né? A Bíblia fala lá no livro de João, né? No capítulo 14, versículo 15, 14, no comecinho ali, fala que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês. Então o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. Então eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui com essa minha correria e me ajuda a organizar. O Espírito Santo de Deus falou para mim na hora, Mateus 6,33. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto que você precisar vai ser acrescentado. Aí, na hora, eu deixei de ser treinador, eu fiquei 11 anos como treinador. A gente chegou a trabalhar junto lá no Grêmio, né, Léo? Eu cheguei e você sai. Eu chego, na semana seguinte o Léo vai embora. E aí... nós fomos campeão, Léo. Mas depois atropelou nós lá, Cruzeiro e América. Eu fui técnico do América, ele fez gol de cabeça, veio tudo. E aí eu falei, me ajuda, Deus, com essa correria. Ele falou, Mateus 6,33, mas assim, na hora. Então eu deixei de ser técnico, né? Fiquei 21 anos como jogador, 11 como treinador, e eu deixei de ser técnico. Eu falo para as pessoas, em todos os lugares que eu vou, aqui, por exemplo, hoje, eu tenho certeza absoluta que Deus permitiu que acontecesse na minha vida tudo o que aconteceu, tudo, como jogador, Copa do Mundo, tudo, para que eu pudesse estar aqui falando para vocês, porque na verdade Ele ama vocês, Ele ama cada um de nós, Ele ama as pessoas. Aqui tem muitos que são cristãos que já conhecem, mas tem muita gente que eu vou nos lugares e não sabe nem quem Ele é. Então eu falo, olha, Ele permitiu que acontecesse isso na minha vida para que eu pudesse estar aqui falando para você de uma forma simples, de uma forma bíblica, de uma forma com base, para que você entenda que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é se relacionar com Deus e andar lado a lado com Ele e entender essa obra do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Porque a gente só dá cabeçada se a gente quiser, o crente. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo, árbitro. Não sentiu paz, não vai, irmão. Tem que responder daqui meia hora. Muito obrigado, tchau, vou embora, não quero saber disso não. Deus não trabalha assim. Então escuta o Espírito Santo, ora, jejua, pergunta. Todas as decisões que nós tomamos em casa com a Eliane foi sempre debaixo de oração. A gente também está casado 38 anos, já que a gente está casado. O pastor Aguiar me chamou um dia e falou, você gosta dessa menina para casar? Eu falei, gosto. Por quê? Porque ela também gosta de você para casar. Ele falou, então, eu gosto sim, pastor. Ele falou, então tá bom, setembro eu tenho dia, pode marcar. Aí eu falei, mas pastor, ela é muito quietinha. Ele falou, é melhor ser quieta que faladeira. Aí, estamos 38 anos juntos. Então, assim, por que eu tô falando? Cara, andar junto com o Espírito Santo de Deus, para mim, é solução para esses dias que nós estamos vivendo, onde tudo hoje é ser amigo dos prazeres, mais do que ser amigos de Deus, como fala lá em 2 Timóteo. Tem tanta coisa ali naquele Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, mas uma delas, e que é a que mais preocupa os dias de hoje, são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Em nome do prazer vale tudo, vale nada. Nesse caminho aí, você vai chegar no inferno, isso sim, não vai para o reino de Deus, não. Cara, o vestiário em si, ele a gente como atleta, a gente fala que ele é sagrado, né? Muitas vezes que aconteceu ali, não sai dali. E ele é um ensinamento muito grande, assim. Eu tenho por mim, assim, um vestiário, símbolo de vestiário, porque
porque já ganhei títulos, já festejei muito, fui bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, títulos nacionais, assim, campeões estaduais também. Só que os momentos que eu mais aprendi foram os momentos de derrota, os momentos de frustração, os momentos quando nós botamos toda a energia, botamos toda a força, todo o entusiasmo para aquele campeonato, para aquela final, para aquela decisão, e o resultado não veio, às vezes por detalhe, assim, sabe? E o futebol, o vestiário, muitas vezes me ensinou, e até em momentos muito críticos, assim, de situações que a gente passa no futebol, onde tem choros, onde tem, às vezes, sonhos, tempos, dedicações, suor que todo mundo se dedicou ao longo do ano em prol daquele jogo, e aí veio a frustração da derrota. Aquilo ali é um ensinamento absurdo, assim, que eu levo do futebol para a vida, né? Eu levo para minha vida, assim. Olá, me chamo Johan Cauê Dalmoro, sou atleta profissional de futebol, atuei profissionalmente pela Chapecoense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Internacional, Sport, e atualmente estou jogando no São Bernardo, sou casado com a Andressa, tenho 3 filhos, Isaac, Eloá e o Azael. Primeiramente, o vestiário para jogador de futebol é algo muito peculiar, né? No vestiário a gente encontra pessoas de todo lugar do Brasil, pessoas de fora do Brasil, então você convive com pessoas muito diferentes. E o futebol, ele é um esporte muito competitivo, então muitas vezes a gente passa do limite, muitas vezes a gente tem atitudes de cabeça quente que não convém, então a gente aprende tanto a perdoar como a pedir perdão e a buscar ter um bom convívio, porque você hoje acontece alguma situação que amanhã você tem que encontrar essa pessoa de novo, então se a gente não perdoar, a gente não consegue ter um bom convívio. E a parte de humildade, eu acho que é você entender o seu momento, porque o futebol, ele é algo muito dinâmico, todos nós trabalhamos, independente da profissão, para atuar. E muitas vezes no futebol a gente tem que esperar o seu momento, então você aprender a ter humildade para esperar a sua oportunidade, foi algo que eu aprendi no vestiário. E a convivência dentro do vestiário nos mostra que, independente de qualquer pessoa, de qualquer região, de qualquer cultura, independente de onde veio, a gente tem que mostrar o nosso caráter cristão, que é algo que a gente foi chamado para isso. Meu nome é Pablo Nascimento Castro, tenho 34 anos, joguei para honra e glória do nosso Deus em grandes clubes no Brasil. Joguei no Corinthians, joguei no Flamengo, joguei na Seleção Brasileira, uma honra. E estou aqui para honrar quem é digno de toda honra e toda glória. A minha vida, ela foi voltada para isso. Eu me tornei jogador de futebol para isso. Porque dentro do futebol você tem praticamente 30 cabeças que pensam diferentes, né? Com cultura, com problemas familiares, com traumas, com dificuldades. E você tem que ver realmente o nível que cada um tá. Porque se você for levar o pé da letra, você não vai ter convivência com ninguém, porque nem todos entendem sobre Jesus, nem todos entendem sobre a parte emocional, sobre como lidar com as dificuldades. E querendo ou não, você está inserido nesse meio. Você tem que ficar nesse meio, você tem que conviver com as pessoas. Você não tem, tipo assim, amanhã eu não vou pro treino porque, sei lá, o cara não me tratou bem. E não, você tem que saber lidar. E Jesus fazia isso. Jesus lidava com pessoas totalmente diferentes dele, e ele fez com que essas pessoas tirassem o melhor deles. Então, assim, o futebol é isso, assim como outras profissões, né? E aí, o que essa vida, né, trabalhando com esse esporte coletivo te ensinou sobre dependermos uns dos Muita outros? coisa, a gente já passou por várias experiências, a gente sabe realmente quando a gente tem um grupo unido, quando a gente tem um grupo com apenas um objetivo,
as coisas caminham totalmente diferentes. Então, para mim, né, a seleção, tive o privilégio de jogar 2 Copas do Mundo e trabalhar em 3, com uma como auxiliar em 2010. E a gente percebe realmente que tirei muita experiência ali, principalmente de 94. E a gente tinha, por exemplo, o Romário chega, todo mundo conhece o Romário é marrento, aquele jeito dele, eu vou ser o cara, eu vou ser o melhor do mundo, eu vou ser o artilheiro e isso e aquilo, eu que vou resolver e tal. Só que tem um cara do lado dele que joga tão quanto ele, mas é super quieto, que é o Bebeto. E aí você lidar com essa situação, então, a Bíblia fala que nós somos reconciliadores, a gente reconciliar o mundo com Deus, né? E foi muito bom, assim, esse período, não apenas comigo, mas mesmo não sendo cristãos, Dunga foi importantíssimo nessa construção dessa amizade, sabe? De deixar de lado toda a vaidade que a gente sabia que tinha, e o grande atacante ou o grande nome sempre tem, né? Eu era aquele cara que servia, o Silas era o cara também que servia, mas era o cara que fazia o gol, então ele tá entre esses caras top de linha, né? E tá ficando mais caro isso aí, hein? Hã? Eu ia te dar só um jantar, agora já tá ficando mais o caro. Romário, falando de Romário e Bebeto, então a gente sempre pensou nisso. Então era Ricardo Rocha trabalhando, era o Dunga trabalhando, eu trabalhando, sabe, de deixar de lado qualquer vaidade para que pudesse pensar no grupo. E a gente convive isso o tempo todo. Ao ponto, por exemplo, nós completamos 30 anos, há 2 anos atrás, do tetracampeonato. E os dois não estavam se falando, só a última experiência para exemplificar mesmo essa questão de andar em unidade. E quão importante é a gente andar em unidade, independente de denominação. Nós amamos o mesmo Deus, a gente precisa realmente encarar o mundo dessa forma, amar as pessoas, amar aqueles que estão cruzando o nosso caminho. E os caras não estavam se falando por causa da política. Já tinham brigado por uma série de razões, por causa de partido e por aí vai. E aí eu sentei do lado do Romário, numa mesa redonda, e eu tô vendo o Bebeto de longe. Falei, Bebetinho, chega aqui, por favor. Aí o Bebetinho chegou, sentou do meu lado, sentou aqui. Eu falei, não, senta aqui que tu vai sentar do lado do Romário. Aí ele já meio assim, sério e tal. Eu falei assim, ó, eu vou iniciar lá, vai eu, Gilmar e Ricardo Rocha, nós vamos dar o início a essa comemoração dos 30 anos. E vocês dois vão falar alguma coisa. Não quero falar não. O Romário falou, não, de jeito nenhum e tal. Bem, eu fui lá, os dois falaram, aí eu falei por último. E aí falei assim, agora eu quero Bebeto e Romário aqui no palco, porque os dois têm um recado para dar para vocês. Cara, os dois ficaram assim, pálidos. Mas o Romário, como é aquele cara mais ousado, já levantou e foi. O Bebeto foi junto também. E muito legal, quando a gente tem uma atitude e as pessoas seguirem assim, é muito legal, porque o Romário já pegou o seguinte, lembra que o Bebeto no jogo contra os Estados Unidos, a gente perdeu o Leonardo, um sufoco do caramba, tomando sufoco dos Estados Unidos, mas mesmo assim, jogando muito melhor no segundo tempo, o Romário dá um passe pro Bebeto, o Bebeto faz o gol, né, tirando o Meola lá de jogo, dando um chute no canto, muito bem dado, e ele vai pro Romário e fala assim, eu te amo. O que o Romário faz? Falou assim, Bebetinho, a gente brigou por causa de política, mas por causa aí xingou um palavrão. E falou assim, mas eu quero dizer uma coisa, amigo, eu tenho que falar uma verdade, eu também te amo muito. Pô, meu irmão, acabou, todo mundo se abraçando. Então, assim, essa questão, o futebol, ele tem muita vaidade, por isso que eu falo para essa geração, Vinícius Júnior, Neymar, sabe, que são os grandes nomes ali, Rafinha, os grandes nomes da equipe ali, Casimiro, os caras que precisam passar, principalmente para os mais jovens, mas principalmente essa galera mais cascuda, de que a simplicidade, a humildade é que vai realmente levar a seleção a chegar a um título. E nós, como cristãos, a gente precisa, pessoal, a gente precisa ter tudo em comum. A gente precisa amar nosso Senhor, a gente precisa se consagrar, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo, não esquecer da leitura, mas também não esquecer da oração, não esquecer do jejum que esse cara me ensinou. Então, o jejuar é fundamental, da gente realmente matar os desejos da nossa carne para que a gente possa realmente ter um impacto. Principalmente vocês, jovens, pode ter certeza, as universidades estão tomadas com ideologia e vocês podem fazer uma grande diferença se vocês forem se posicionarem como homens e mulheres de Deus, porque vocês vão trazer um impacto muito grande na vida daqueles que estão vendo vocês. Ô Douglas. Glória a Deus. Ô Douglas, eu tive
Eu estive em Brasília agora, acho que 1 ano, 2 anos atrás, e fui jogar pelo São Lourenço, um torneio lá, os times do Brasil aqui, o São Lourenço foi convidado, e o Romário, ele chama o Jorginho, ele me chama de Jesus 1 e Jorginho de Jesus 2. cópia de Época de seleção, tudo, Jesus, Até hoje só me chama de Jesus Jesus. Cop 1, Jesus, Jesus né, Cop que ele 2. faz, com a língua presa. E aí, eu tava lá e os jogadores do São Lourenço, ele chegou. Tava de terno ainda, tal. Não sei se ele ia jogar pelo Flamengo. Cara, ele me viu. Ele veio andando na minha direção e ele falava assim, Jesus. Me abraçou. Cara, deitou a cabeça aqui assim, sabe a impressão que eu tive assim? O cara tava pedindo água. Sabe quando você tá num deserto seco e acho que era aquele meio que ele tava vivendo ali. Mas assim, eu abracei ele aqui, ele ficou aqui assim, parecia meu filho, cara. Ele é menorzinho, né? Parecia meu filho assim, acho que é um pouquinho mais baixo que o Johan, assim. E aí me abraçou aqui assim, cara, e aquilo aí foi um momento tão espiritual, porque lá no fundo ele casou com uma menina, já teve uma esposa que era cristã, e ele sabe, ele conhece. Nós demos tanta coisa para ele, eu dei tanto, dei DVD do Michael W. Smith para ele, dei Bíblia para ele, tudo. Então, assim, esses caras que conviveram com a gente ali, eles sabem. Sim. O Renato Gaúcho, um dia, a gente estava subindo do treino para os dormitórios, lá para o almoço, e a imprensa toda lá. E aí o cara falou, e aí Silas, o Renato Gaúcho, o Silas atleta de Cristo, ele falou, eu vou lá na reunião que o Silas faz no quarto dele, com o Jorginho, com o Bismarck, o Mazinho e o Bebeto. Mas só se ele for lá no meu quarto que eu vou dar uma festa lá, com mulherada, com bebida, não sei o quê, e a imprensa toda riu, mas riu muito, e beleza. Subimos, quando eu cheguei lá em cima, ele estava no quarto com o Zé Carlos, goleiro do Flamengo, eu falei, ô Zé, dá licença para nós aí. Aí o Zé saiu. Eu falei, Renato, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, na Bíblia está escrito assim, tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. De Deus não se zomba. Aí ele levantou, não. Eu falei, olha, enquanto você estiver tirando sarro de mim, do Jorge, do Bis, do Bebeto, do Mazinho, tá tudo certo. Mas cuidado. Tirar sarro de Deus, porque pode ter consequência. Ele me abraçou assim, não, Silas, desculpa, pediu desculpa. Então, assim, é legal. Sim. Quando a gente consegue, sabe, ali na hora, mesmo não compartilhando da mesma fé, poder dar um alerta para um amigo, para um irmão, que no final a gente quer o bem. Encontrei com ele agora no jogo do Zico, foi lá me abraçar, sabe? Foi muito legal esse reencontro, assim, de ver que, como a gente não mudou, o respeito deles para com a gente só aumentou. Silas, deixa eu contar uma coisa rapidinho aqui do Romário que você falou. Tu falou do Careca. E o Romário aceitou Jesus Cristo em 1988, nas Olimpíadas. Pouca gente sabe disso. Ele nunca se firmou, mas ele tomou uma decisão lá. O Batista, o zagueiro do Atlético Mineiro, pregou o evangelho comparando os dias de Noé com os dias de hoje. O Romário sonhou, porque no futebol tem sempre, quando aconteceu comigo, que a barca passa, a gente chama a barca vai passar, quer dizer, muita gente vai ser mandada embora, subindo do juvenil para os juniores, sub-17, sub-20, que é hoje. E o Romário sonhou que a barca tinha passado, e ele veio falar pra gente. Eu falei, não é a barca, não, é a arca, né? Que a arca tinha passado e tal, mas ele tinha, aí ele falou, Batista, ele bateu na nossa porta, lá em Seul, bateu e falou, cara, eu preciso aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, porque a barca passou, eu e minha mãe ficamos, e eu fiquei desesperado. Ele fez uma oração, o Batista fez uma oração junto com ele fez uma oração. Então quero dizer, assim como você crê, né, que o Careca vai chegar, assim como a esposa dele tomou uma decisão, e o Careca vai tomar essa decisão, eu creio, cara, o Romário vai tomar uma decisão, vai se firmar, porque ele pode ser uma poderosa arma nas mãos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso, né? Nós somos ministros da reconciliação. Todo mundo está aqui entender que nós temos um ministério. Nosso ministério não é de dividir. Nosso ministério é de reconciliar, né? Como você contou, né, dessa história, Romário do Bebeto. É isso o nosso ministério. Né? E não deixa de forma alguma o diabo usar você, cara, para causar qualquer tipo de divisão, mas pelo contrário, que você seja a pessoa
Porque quando a gente fala assim, Jesus Cristo é o noivo e ele virá buscar a noiva, saiba de uma coisa, você que está aqui não é a noiva, individualmente. Nós somos a noiva. Então Jesus Amém. vem buscar a igreja. Amém. Então não adianta eu estar com a minha vida espiritual bombando se meu irmão ao meu lado não está, porque ele vai vir buscar uma igreja madura. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, estar buscando ao Senhor, participar do crescimento um do outro, porque ele vem buscar essa igreja coletiva, né? A gente é responsável uns pelos outros aqui, nesse grande esporte coletivo que a gente joga, chamado Reino de Deus, né? Qual foi a maior tempestade que vocês viveram, assim? Quais foram os tempos difíceis que vocês poderiam relatar e que o Senhor sustentou vocês, assim, durante a carreira de vocês?